Fala pessoal! Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que quanto mais eu estudo, mais eu me interesso sobre ele, mais eu descubro a importância dele para a nossa saúde. A gente vai falar sobre o sono. Meu nome é Thiago Alfama, eu sou fisioterapeuta. Se é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer isso agora. Ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e encaminhe esse vídeo para aquela pessoa, amigo, familiar que você acha que não dorme bem. Bom, eu acho que aqui na internet é um dos assuntos que mais está sendo falado atualmente. Todos os profissionais da área da saúde e do bem-estar, eles têm algum tipo de conteúdo, algum tipo de material falando sobre sono. Devido à sua importância, ele faz uma diferença enorme em vários aspectos da nossa vida. E eu queria te fazer uma pergunta: que nota você daria para o seu sono? Como é que você acha que está a qualidade do seu sono? Muitas pessoas que eu atendo no consultório e eu faço essa pergunta me respondem que dormem bem, que o sono está tudo ok. Mas quando eu começo a fazer algumas perguntas mais específicas, se eu pergunto sobre o dia a dia, os hábitos, como é que elas se sentem ao longo do dia, elas começam a perceber, os pacientes percebem que esse sono não é essa maravilha toda. Eles começam a perceber que talvez eles podem não dormir tão bem quanto eles acham que dormem. Fora aqueles que dizem que dormem bem, mas usam medicamentos. Bom, esses não dormem, né? Eles estão dopados praticamente. A maioria desses medicamentos eles vão ajudar a induzir o sono, mas eles vão bagunçar as fases do nosso sono. Então, se você tem dificuldade para adormecer, tem algum tipo de insônia, tem um sono muito parcelado, acorda muitas vezes ao longo da noite, acorda e fica acordado durante um tempo e volta a dormir, ou acorda de manhã com a sensação de cansado, parece que não dormiu nada, percebe que provavelmente não foi o suficiente para descansar, falta de disposição ao longo do dia, dorme menos horas ou menos tempo indicado para sua idade, apresenta algumas alterações de humor ao longo do dia, picos de mau humor, uma desmotivação do nada assim ao longo do dia, impulsividade, compulsividade alimentar, dificuldade para emagrecer, tá sempre com algum tipo de resfriado, gripado, algum tipo de infecção de fungos. Um sono ruim destrói a nossa imunidade, acaba com o sistema imune. Se você tem alguma dessas características, talvez o seu sono, a qualidade do seu sono não esteja legal, mesmo que você não perceba. E para essas pessoas e para quem já sabe que não dorme bem de verdade, fica até o final do vídeo que eu vou dar um monte de dicas que pode com certeza te ajudar a melhorar essa qualidade do sono. Se você tem alguma experiência que quer compartilhar, deixa nos comentários aqui embaixo. Como eu sou fisioterapeuta e a maioria dos meus pacientes me procuram porque tem dor, será que existe alguma relação entre dor e sono? Essa relação é uma relação bidirecional, ela é mútua. Um vai interferir no outro. Pessoas que têm dor, estão passando por algum processo de dor, podem ter uma má qualidade do sono devido à dor. E uma má qualidade do sono pode interferir diretamente no processo de recuperação, em algumas vezes até agravando essa experiência de dor. Mas quem tem um sono ruim, um sono pobre, distúrbios do sono, tem uma chance maior de desenvolver dor crônica. A pessoa já está passando por um processo de dor aguda, está entrando talvez numa fase crônica por tempo, mas ele pode desenvolver a dor crônica, que é caracterizado como uma doença. Se não sabe a diferença entre dor aguda e dor crônica, clica no card aqui em cima ou no link aqui na descrição que eu já fiz um outro vídeo explicando sobre isso, tá? Um sono pobre pode aumentar a percepção de dor da pessoa. Ela fica com um quadro de hiperalgia. O limiar dessa dor vai acabar diminuindo. Ele pode deixar a pessoa mais sensível à dor. Ela pode experimentar a dor por estímulos que antes não geravam essa experiência. E também o aumento da chance dela apresentar dor espontânea, como nenhuma causa aparente, por exemplo. Nos meus atendimentos, eu sempre pergunto para os pacientes como é que está a rotina de sono deles, como é que foi a última noite de sono, porque isso pode interferir diretamente no processo de recuperação. E o engraçado é que a maioria das pessoas não dá devida importância para a qualidade do sono delas. Eu mesmo não dei durante muito tempo. Eu só percebi que muitos problemas que eu tinha, às vezes como falta de atenção, dificuldade de memória, eram por causa de uma má qualidade do sono. E eu descobri isso estudando. Por isso que o conhecimento sobre a importância do sono, saber identificar quando eu tenho uma má qualidade do sono e como que eu posso regular ele, é muito importante. Então, antes de você saber como melhorar a qualidade do sono, vamos entender um pouquinho sobre a importância dele no nosso sistema. Qual que é a importância do sono para o nosso corpo? Eu tenho certeza que você tendo esse conhecimento, você vai ter motivação o suficiente
para dar a devida atenção que o sono merece. Vamos lá! A gente passa quase 1/3 da nossa vida dormindo. Então, se você tem 30 anos, já dormiu 10. Tem 60, dormiu 20 anos. Ou pelo menos deveria ter dormido. E ainda existem pessoas que dizem que o sono é perda de tempo. Mas já está mais do que comprovado pela ciência os benefícios do sono. E quando a gente tem uma má qualidade do sono, o que isso pode acarretar? Dormir constitui um processo fisiológico para o corpo. Ele é necessário. O sono é o principal processo de reparo do nosso corpo, de uma forma geral, tanto física quanto cognitiva. É no sono que acontece uma organização do nosso cérebro. No nosso sistema nervoso central, nós temos uma característica que na ciência nós chamamos de neuroplasticidade, que é a capacidade de mudança e adaptação dele. No sono acontece uma organização das nossas memórias, da nossa aprendizagem, das respostas adaptativas emocionais. Ele desfaz ligações de neurônios, ele faz novas ligações de neurônios. Então tudo que você aprendeu no dia anterior, as experiências que você viveu, uma boa noite de sono, com uma qualidade boa de sono, faz com que você tenha muito mais chances de gravar ela no sistema nervoso. Você vai ter a tendência de fazer melhores escolhas, ser menos impulsivo. Ele regula a modulação do nosso sistema límbico, que é o epicentro das nossas emoções e comportamentos. Além disso, acontece uma regulação hormonal, como a produção de testosterona e GH, a redução de hormônios relacionados ao estresse, como adrenalina e cortisol, um melhor equilíbrio fisiológico da leptina e da grelina, que são hormônios responsáveis pela fome e saciedade. Tudo isso principalmente na fase do sono mais profundo. Por isso que só não adianta a gente dormir, a gente tem que ter um sono de qualidade. E uma das últimas descobertas da ciência sobre o sono é que durante o sono, nosso corpo faz uma espécie de faxina no nosso cérebro. É quando ele faz uma lavagem para limpar todas as toxinas que são oriundas dos processos metabólicos que acontecem durante o dia. E isso é super importante para evitar o acúmulo dessas toxinas que podem nos levar a algumas doenças. Então, de certa forma, ter uma má qualidade do sono pode nos levar a ter diversos tipos de problemas cognitivos, emocionais, físicos, pode afetar a nossa imunidade, favorecer o aparecimento de algumas doenças e até dor, como eu falei. E para a gente ter todos esses benefícios que o sono nos proporciona, ele tem que ser um sono de qualidade. O sono ele é dividido em fases e em ciclos, e a gente tem que passar por todos eles. Nós temos basicamente 4 estágios do sono. Nós temos o primeiro estágio, que é quando a gente está naquela transição entre acordado e dormindo. Logo em seguida, mais ou menos depois de uns 30 minutos, a gente entra no estágio 2, que é quando realmente a gente está dormindo. Nesse estágio, as ondas cerebrais elas começam a diminuir mais, a frequência cardíaca, respiratória começa a diminuir, a temperatura do corpo começa a cair e mais ou menos depois de 1h e 20, a gente vai entrar no estágio 3, que é o estágio do sono profundo. E é nesse estágio que é quando o nosso corpo realmente descansa, o estágio do sono restaurador. O ideal é que nessa fase do sono profundo a gente permaneça por mais ou menos umas 2 horas. Depois desse estágio profundo, o corpo vai voltar novamente para um estágio mais superficial de sono, que a gente conhece como sono REM. Pelo contrário que muitas pessoas acham, esse sono REM é um sono mais superficial e é conhecido também como o movimento rápido dos olhos. É nesse estágio que a gente sonha. As ondas cerebrais elas são maiores do que no estágio 2 e 3. É comum nessa fase do sono a gente ter pequenos despertar, a gente ficar parece que meio grog e voltar a dormir. E o sono REM costuma ser a última fase do sono. Só que durante uma noite de sono bem dormida, a gente tem que ter em média de 4 a 5 ciclos de sono. Então a gente vai começar com o estágio 1, vai descer para um estágio 2, chegar num estágio de sono profundo, vai voltar para um sono REM, vai repetir esse ciclo novamente, provavelmente o estágio de sono profundo vai ser um pouco mais curto, vai voltar de novo para o sono REM e vai repetir isso algumas vezes até a gente acabar com o sono REM e aí despertar. Por isso que normalmente quando a gente desperta, a gente lembra do sonho, porque a gente está naquela fase do sono REM, ou pelo menos deveria estar. É normal a gente acordar durante a noite, principalmente nessa fase do sono REM. Só que a gente pode acordar e voltar a dormir em no máximo até 5 minutos. Passou desse período, ficou um pouco mais alerta, um pouco mais desperto, isso já não é tão comum. A gente adormecer sem o uso de nenhum tipo de medicamento nem nada, e acordar sem precisar do despertador. Então, se a gente for dormir num horário apropriado, a gente ter o número de horas apropriado para a nossa idade,
a gente deveria acordar sem precisar de nenhum tipo de auxílio. Tá, mas qual que é o tempo ideal de sono para cada um? Bom, bebês e crianças, eles precisam de um tempo maior de sono. Eles estão numa fase de desenvolvimento. Então isso pode variar lá de 9 até 17 horas de sono. A partir dos 18 anos, um adulto, ele precisa de 7 a 9 horas de sono. Isso permite que aconteçam aqueles 5 ciclos de sono que eu falei, mas também não adianta a gente ter o tempo de sono apropriado se a qualidade desse sono não tá boa. Ou eu não fiquei tempo suficiente, por exemplo, no sono profundo. E aquela galera que eu comentei que acha que dorme menos e tá tudo certo, desculpa te dizer, mas já está mais do que comprovado pela ciência que essas pessoas elas vão ter algum tipo de déficit cognitivo, mesmo que elas não percebam. Então eu acho que agora vocês perceberam a importância de um sono de qualidade, a importância que tem para o nosso organismo a gente dormir bem. E a qualidade do nosso sono, ela depende dos nossos hábitos. Afinal de contas, dormir é um comportamento. Então eu vou te dar algumas dicas para você fazer uma higiene do seu sono. Antes de fazer uso de qualquer tipo de medicamento, suplemento, a gente vai tentar o básico, que é o que realmente funciona. Fazer uma higiene do sono é cuidar dos nossos hábitos, é cuidar do nosso comportamento que a gente faz ao longo de todo o nosso dia. E isso começa quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos. Nós temos um sistema que regula o nosso sono. Nós temos uma espécie de relógio biológico no nosso sistema nervoso central, que ele é ativado na hora que a gente se expõe à luz natural. E não adianta acordar e ficar olhando para as lâmpadas. Não, tem que abrir as janelas e se expor à luz natural. Ela é muito mais forte do que uma luz que a gente tem dentro de casa e vai fazer com que o nosso corpo sete, que ele resete esse relógio para ele começar a contar até a hora de dormir novamente. Então acordou, abre a janela de casa, se expõe à luz, toma o café lá perto da janela por mais ou menos uns 20 minutos. O uso de cafeína ou qualquer estimulante a partir das 3 da tarde também não, né, pessoal? O ideal é a gente tomar o cafezinho lá pela manhã, depois do almoço, mas mais ou menos até 3 da tarde a gente encerra isso. Então fica com um chazinho mais leve, com água, né, algum outro tipo de hidratação. O uso de álcool também é bem prejudicial para aquelas pessoas que têm distúrbios do sono. O álcool ele é até um bom indutor de sono, mas ele deixa o nosso sono com uma péssima qualidade. E quando a gente está chegando perto da hora de dormir, a gente tem que entender agora que funciona o contrário com relação à exposição de luz. A gente vai desligar as luzes da nossa casa, ou pelo menos deixar algumas luzes acesas, de preferência mais longe, e que elas sejam luzes mais quentes, mais amarelas, avermelhadas, luzes que lembram uma fogueira. Afinal de contas, durante toda a nossa evolução, o nosso cérebro ele estava acostumado com fogueiras. A gente se escondia em cavernas, a gente não tinha essa exposição à luz branca. Então o nosso cérebro ele ainda não evoluiu o suficiente para esse tipo de exposição. Por isso que alguns celulares hoje em dia, computadores, quando chega de noite, a gente pode ativar o modo noturno, que ele desliga ou diminui a exposição de luz branca e luz azul, que é a que realmente dá esses estímulos para os nossos olhos. E falando de celular, redes sociais, nem pensar, né, pessoal? Rede social é um estimulante para o nosso sistema nervoso central, vai nos deixar mais ansioso, então não é legal. Principalmente para aquela galera que tem já uma dificuldade para pegar no sono ou que já sabe que o sono é ruim. Tira os aparelhos eletrônicos de dentro do quarto, qualquer luzinha que fica piscando, o celular de preferência fora do quarto, mas se não tem como, vira ele para a gente não ficar com aquela luz chamando a nossa atenção, achando que é alguma coisa importante. Isso que eu não estou nem entrando no mérito de ondas magnéticas ou qualquer outra coisa. As refeições da noite, de preferência 3 horas antes de ir para a cama, refeições mais leves. Não adianta comer igual um leão e depois ficar igual uma jiboia na cama. Tentar evitar proteínas ou alimentos que sejam mais pesados, de difícil digestão à noite. Cuidar na ingestão de líquido. Obviamente que a gente tem que ter a nossa hidratação ao longo do dia, mas quando está chegando perto da hora de dormir, evita tomar muito líquido para não ficar com vontade de fazer xixi durante o sono. TV no quarto também não é muito legal, mas se tem aquela dificuldade para pegar no sono, talvez vá lá, bota lá um filme, uma série, um documentário bem entediante, algo que não chame a atenção,
só para poder pegar no sono mesmo. Uma leitura também é bem-vinda e também, mesma história, algo que não chame muita atenção. Técnicas de meditação, como por exemplo mindfulness, ou exercícios respiratórios que trazem um relaxamento para o nosso corpo. E tenha um papel e uma caneta do lado da cama. Para que isso? Para a gente fazer um upload do nosso cérebro. O que é isso? Tudo aquilo que a gente tem que lembrar no outro dia, que a gente esqueceu de anotar, tem um compromisso importante, tem que ligar para alguém. Para a gente não ficar pensando, remoendo isso na hora de dormir, escreve ali nesse papel. Como vocês perceberam, dormir é um comportamento, ele depende dos nossos hábitos, da nossa rotina. Então tentar manter esses hábitos e rotina todos os dias da semana, inclusive final de semana. Acordar nos mesmos horários e dormir nos mesmos horários. Se no final de semana a gente foi dormir mais tarde por algum tipo de evento, algum aniversário, tenta acordar no mesmo horário, mesmo que o número de horas seja reduzido, porque pode atrapalhar o dia seguinte. Nós temos que ter uma vida social, isso é super importante, mas a partir do momento que eu escolhi ficar até mais tarde, eu tenho que entender que isso vai prejudicar o meu sono. Eu vou ter que arcar com essas escolhas. E cama, pessoal, é lugar para dormir e para transar. Nada de trabalhar na cama. Então, quando a gente vai para a cama, o nosso cérebro tem que entender que a gente vai fazer uma dessas duas coisas. Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham à noite, fazem plantão, têm uma rotina difícil, chegam tarde em casa, ou tem um filho pequeno, tem uma rotina um pouquinho mais complicada. E, infelizmente, às vezes a gente não tem muito o que fazer. E o nosso corpo vai acabar pagando o preço por causa disso. Então, se você é uma dessas pessoas, tente organizar o máximo possível que você consegue no seu dia. Conversem com as pessoas, com os familiares de casa, para ajudar vocês nisso. Expliquem que vocês não estão dormindo bem, estão tentando melhorar isso, para que todo mundo entre numa rotina juntos. Então, quando você chegar em casa, talvez as luzes já estejam mais baixinhas, o volume da TV um pouco mais baixo, a refeição já está pronta lá na geladeira, porque preparou durante a semana, ou porque talvez o próprio cônjuge já fez para você. Tentem colocar como meta de vida dormir melhor. Bom, eu quero te agradecer que ficou aqui até o final desse vídeo e dá um like aí, dá um joinha se você gostou das dicas que eu dei para você dormir melhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, familiar que não dorme bem. Deixa aqui embaixo os comentários, as experiências que vocês tiveram depois de ter experimentado essas dicas. Valeu, pessoal, até a próxima!